Você está confortavelmente sentado em uma cadeira macia em casa e assistindo a TV. Clique, outro reality show. Clique, um filme de ação que você já viu muitas vezes. Clique, um documentário sobre a natureza. Entediante. Clique, clique, clique. Ah, o controle remoto parou de funcionar. Ótimo. Você abre a tampa para trocar as pilhas e um pensamento aleatório ocorre a você. Como as pilhas foram criadas? Com a ajuda dos peixes, responde uma voz vindo da TV. Você olha para a tela, o apresentador do programa sobre vida selvagem fala sobre as enguias elétricas. Como elas geram eletricidade? Por que não se machucam? E como elas ajudaram a criar as pilhas? Ok, isso chama a sua atenção. Fique confortável e divirta-se. Vamos voar para a América do Sul. Aqui começa a nossa emocionante aventura pela floresta tropical. Precisamos seguir ao longo do Amazonas e encontrar um pequeno lago ou riacho que brota do rio. Aqui é onde nossos pequenos heróis chocantes vivem. Você puxa uma vara de pescar de sua mochila e joga a linha na água. Muito em breve, um peixe deve morder a isca. A propósito, uma enguia elétrica não é uma enguia. É um peixe e está mais próximo da família das carpas ou bagres. A linha está balançando. Você puxa a vara, mas percebe que não é forte o suficiente porque uma enguia elétrica é uma criatura muito grande. Seu comprimento pode exceder 2,5 metros. Isso é bem mais do que a altura média de um jogador profissional de basquete. E pesa cerca de 20 quilos. O tamanho não é a única coisa assustadora. A enguia elétrica é capaz de dar um choque muito forte. Uma enguia elétrica não consegue respirar na água como os peixes. Ela precisa ir até a superfície para respirar. Além disso, ela salta da água para atacar predadores. Esta é a maneira de se proteger. A energia elétrica das enguias pode chegar a mais de 600 volts. Essa explosão energética é suficiente para derrubar um cavalo adulto. É por isso que você precisa de uma isca falsa, para que a enguia esgote toda a sua energia. Você estava preparado para isso e levou consigo um boneco de crocodilo inflável em tamanho real. Você joga perto do peixe. A enguia ataca várias vezes. Agora, você tem tempo antes que o peixe se recarregue. Você coloca a enguia em um tanque de vidro cheio de água e a estuda cuidadosamente. Antes, quando as pessoas descobriram este peixe pela primeira vez, elas o colocavam em um aquário e o transportavam pelo mundo afora. Na Europa, a enguia foi exibida em exposições e as pessoas a consideravam um verdadeiro monstro. Mas graças à ciência, agora sabemos como esse peixe gera eletricidade. O corpo da enguia contém órgãos elétricos. Existem milhares de células em forma de disco, chamadas eletrócitos, pelo seu corpo todo. Quando a enguia quer lutar contra um inimigo ou atacar sua presa, seu cérebro envia um sinal que passa por todo o sistema nervoso e chega ao órgão elétrico. Os eletrócitos são instantaneamente carregados com eletricidade e a liberam. Individualmente, essas células são fracas, mas o que é peculiar sobre esse órgão é que ele fornece uma carga para todas as células ao mesmo tempo. Isso cria um campo elétrico ao redor da enguia, que se espalha em diferentes direções e atordoa todos os seres vivos nas proximidades. No século XIX, a maneira como as enguias acumulam eletricidade dentro delas inspirou o físico italiano Alessandro Volta e o ajudou a criar a primeira pilha do mundo. Na época, ele chamou sua invenção de pilha voltaica. E a unidade de medida do potencial elétrico recebeu o nome do próprio cientista, Alessandro. Espera um minuto. Não, eu queria dizer volt. É isso. Ainda assim, Volta não conseguia entender por que o campo elétrico não atingia a própria enguia. Mais de 200 anos se passaram desde então e a ciência ainda não consegue explicar esse fenômeno. É possível que a carga seja liberada muito rapidamente e não haja tempo para tocar na enguia. Além disso, existe uma teoria de que, durante o ataque, as enguias dobram o corpo em uma determinada posição que evita que sejam atingidas. Mas há casos em que as enguias se machucam acidentalmente. O choque elétrico não é o único superpoder desse peixe. Ele é capaz de criar um campo elétrico muito fraco para detectar sua presa. Quase todos os animais do planeta possuem eletroreceptores. Graças a eles, podem sentir sinais elétricos quase imperceptíveis. Assim, a enguia, como um sonar, localiza sua presa. Depois disso, ela libera uma carga mais forte para imobilizar seu alvo antes de atacar. Existem cerca de 350 espécies de peixes que podem gerar descargas elétricas, mas o mais poderoso é a enguia. Algumas criaturas, como o peixe-elefante, usam essa habilidade para detectar predadores e se esconder deles. A carga em seus órgãos não é suficiente para atacar, mas ainda é suficiente para recarregar 2/3 de uma pilha pequena.
Um dos peixes mais estranhos que libera uma descarga elétrica é o peixe Stargazer. Para conhecê-lo, seria necessário mergulhar no fundo do oceano. Agora olhe com muito cuidado. Entre a areia e as rochas do oceano, é possível distinguir os contornos esmaecidos de olhos grandes e uma boca assustadora. Não sou eu. O rosto parece uma impressão de alguma criatura sinistra, mas é a cara de um Stargazer. Esse peixe se mescla com o fundo do mar para apanhar a presa. Tem olhos, narinas e boca no topo da cara, todos no mesmo lugar. Ele se enterra na areia, abre a boca e espera que os peixinhos passem nadando. Os órgãos que produzem eletricidade ficam atrás dos olhos do Stargazer. O peixe os usa para se proteger de predadores. O choque confunde os inimigos e, assim, o Stargazer tem tempo de nadar para longe. E não são apenas os habitantes marinhos que podem gerar eletricidade. Vamos aos prados verdes exuberantes para ver. As abelhas voam e trabalham muito aqui. Essas criaturas batem suas asas tão rapidamente que geram um pulso elétrico. Veja como uma abelha voa até uma flor, a poliniza e deixa um leve traço de eletricidade nela. Se outra abelha chegar a esta flor, notará a marca elétrica, entenderá que o néctar desta flor já foi colhido e voará para outra. Nas selvas de Madagascar, África e Austrália, você pode encontrar uma espécie de lagartixa, que é um dos lagartos mais tenazes do mundo, que pode subir em qualquer superfície. Se olharmos de perto a estrutura de suas patas, veremos centenas de pequenas cerdas. Essas cerdas são divididas em centenas de cerdas menores, e esses fios microscópicos se agarram a qualquer superfície próxima de tal forma que suas moléculas se misturam às da lagartixa, criando uma carga eletromagnética. Algumas aranhas podem até voar usando o campo elétrico da Terra. Durante e após uma tempestade, partículas elétricas carregadas aparecem no céu. As aranhas sobem em uma árvore ou em uma folha alta de grama e liberam suas teias. A seda fica eletrificada e sobe, e a aranha se distancia milhares de quilômetros e se eleva às alturas onde aviões comerciais voam. Além disso, as aranhas usam eletricidade para capturar suas presas. Elas cobrem sua teia com uma cola especial, com propriedades eletrostáticas. Essa cola atrai imediatamente qualquer objeto que voe no ar. Graças a esta habilidade, a presa é facilmente enredada e fica inerte dentro da seda. A mangava oriental tem pigmentos que funcionam exatamente como os painéis solares. A vespa absorve os raios do sol e os converte em energia. Quase todas as criaturas vivas têm potencial elétrico. Você assistindo a este vídeo, segurando uma xícara de chá nas mãos ou conversando com alguém. Tudo isso acontece porque seu cérebro envia um sinal para seu sistema nervoso, e este sinal é elétrico. Você vai à academia, levanta halteres pesados, se agacha com uma barra e todos os seus músculos são contraídos com o auxílio de uma carga elétrica. Essa energia está presente em quase todas as células. A única questão é por que alguns animais têm uma carga mais forte, enquanto outros têm uma carga mais fraca. A resposta é a evolução. Na água, onde a visibilidade e a audição são ruins e onde é impossível se esconder dos predadores ou encontrar presas, os seres vivos recebem eletrócitos para navegação, proteção e comunicação. Uau! Tudo isso não é mesmo chocante?